Capítulo 10. Como me mandaram a nossa nau grande numa canoa cheia de selvagens. Pediu então o nosso capitão ao homem que achamos entre os selvagens que mandasse vir uma canoa com gente que levasse um de nós à nau, para que esta também pudesse vir. Ordenou-me que seguisse com os selvagens até a nau, ausentes dela, como estávamos já 3 noites, sem que a gente de bordo soubesse que fim tínhamos levado. Quando cheguei à distância de um tiro da nau, fez-se lá um grande alarido, pondo-se em guarda a maruja e não consentindo que mais perto chegássemos com a canoa. Gritaram-me indagando o que havia acontecido, onde ficaram os outros e como é que vinha eu sozinho naquela canoa cheia de selvagens. Calei-me. Não respondi, porque o capitão me ordenara que fingisse estar triste e observasse o que se fazia a bordo. Como lhes não respondi, diziam lá entre si: aqui a coisa. Os outros de certo estão mortos, e estes agora vêm com aquele só, para armar-nos uma cilada e tomar o navio. Queriam então atirar contra nós, porém chamaram-me ainda uma vez. Comecei então a me rir e lhes disse que ficassem tranquilos, pois que lhes trazia boas novas, e com isso permitiram que me aproximasse. Contei então o que se tinha passado, o que muito os alegrou, e os selvagens voltaram sozinhos. Seguimos logo com a nau até perto das cabanas, onde fundeamos, à espera das outras naus, que se tinham desgarrado por efeito da tempestade. A aldeia onde moravam os selvagens chamava-se Aguti, e o homem que lá achamos chamava-se João Fernandes Biscainho, da cidade de Bilbao. Os selvagens eram carijós e trouxeram-nos muita caça e peixe, dando-lhes nós anzóis em troca. Capítulo 11. Como chegou a outra nau da nossa companhia, que se tinha desgarrado, e onde vinha o primeiro piloto. Com cerca de 3 semanas de espera, chegou-nos a nau em que vinha o primeiro piloto, mas a terceira nau era perdida de todo, e nada mais soubemos dela. Aparelhamos então para sair e fizemos provisão para 6 meses, pois havia ainda cerca de 300 léguas de viagem por mar. Quando tudo estava prestes, aconteceu-nos perder a nau grande no porto, o que impediu a nossa partida. Ficamos aí 2 anos no meio de grandes perigos e sofrendo fome. Tínhamos que comer lagartos, ratos de campo e outros animais esquisitos que lográvamos colher, assim como mariscos que vivem nas pedras e muitos bichos extravagantes. Os selvagens que nos davam mantimentos só o fizeram enquanto recebiam presentes de nossa parte. Fugiram depois para outros lugares e, como não podíamos fiar-nos neles, dissuadimo-nos de aí continuar com o perigo de perecer. Deliberamos, pois, que a maior parte dos nossos devia ir por terra para a província de Assunção, daí distante cerca de 300 milhas. Os outros iriam no navio que restava. O capitão conservava alguns de nós que iriam por água com ele. Os que iam por terra levavam mantimentos e alguns selvagens. Muitos deles, é certo, morreram de fome no sertão, mas os outros chegaram ao seu destino, como depois soubemos. Entretanto, para o resto dos nossos homens, o navio era pequeno demais para navegar no mar. Capítulo 12. Como deliberamos ir a São Vicente, que era dos portugueses, a arranjar com eles um navio para fretar e terminar assim a nossa viagem. Porém, naufragamos e não sabíamos a que distância estávamos de São Vicente. Os portugueses têm perto da terra firme uma ilha denominada São Vicente. Esta ilha se acha a cerca de 70 milhas do lugar onde estávamos.
Era nossa intenção irmos até lá, a vermos se possível era havermos dos portugueses um barco de frete e seguirmos até o Rio da Prata, pois o que tínhamos era pequeno demais para nós todos. A este fim, alguns dos nossos partiram com o capitão Salazar para a ilha de São Vicente, mas nenhum de nós tinha lá estado, exceto um de nome Ramon, que se obrigou a mostrar a ilha. Saímos, pois, do forte de Imbiaçape, que se acha no grau 28 ao sul do equinócio, e chegamos, cerca de 2 dias depois da nossa partida, a uma ilha chamada Alcatrazes, mais ou menos a 40 milhas do lugar de onde saímos. Ali, o vento se tornou contrário e nos obrigou a ancorar. Na ilha havia muitos pássaros marítimos chamados alcatrazes, que são fáceis de apanhar. Era tempo da incubação. Desembarcamos para procurar água potável e encontramos cabanas velhas e cacos de panelas dos selvagens que lá tinham morado. Também achamos umas pequenas fontes na rocha. Ali matamos muitos daqueles pássaros e lhes levamos os ovos para bordo, onde os cozinhamos. Acabada a refeição, assaltou-nos grande tempestade do sul, que nos fez recear largassem as âncoras e fosse a nau arremessada sobre os rochedos. Isto já pela tarde, e pensávamos ainda alcançar o porto chamado Cananéia, mas anoiteceu antes de chegarmos, e não pudemos entrar. Afastamo-nos então da terra com grande perigo, pensando a cada instante que as vagas despedaçassem o navio, pois que perto da terra são elas muito maiores do que ao longe no alto mar. Durante a noite, tínhamos-nos afastado tanto que de manhã já não enxergamos mais a terra. Somente muito depois apareceu ela à vista, mas a tempestade era tamanha que pensamos não resistir. Então aquele dos nossos que já aqui tinha estado julgou reconhecer São Vicente e aproamos para lá. Uma grande neblina, porém, não nos deixou reconhecer bem a terra e tivemos de alijar tudo que era pesado para aliviar o navio. Estávamos com muito medo. Ainda assim, avançamos com o intuito de encontrar o porto onde moram portugueses, mas nos enganamos. Quando enfim a névoa se dissipou um pouco, deixando ver a terra, disse Ramon que se lembrava de estar o porto ali à nossa frente, e bastava dobrar o promontório para o alcançarmos por detrás. Seguimos então, mas quando chegamos, só vimos a morte, porque não era ali o porto, o que nos obrigou a embicar para a terra e naufragar. As ondas batiam medonhamente contra a terra, e rogamos a Deus que nos salvasse a alma, fazendo o que os marinheiros costumam quando estão em perigo de naufrágio. Ao chegarmos ao ponto onde as vagas arrebentavam, suspendiam-nos elas tão alto como se estivéssemos sobre uma muralha. Logo ao primeiro baque em terra, a nau se despedaçou. Alguns saltavam no mar e nadavam para a costa. Outros ali chegavam agarrados aos destroços do navio. Assim, Deus nos ajudou a chegar vivos em terra, continuando o vento e a chuva, que quase nos enregelavam. Capítulo 13. Como viemos a saber em que país de selvagens tínhamos naufragado. Chegando à terra, demos graças a Deus que nos concedeu de alcançar vivos a costa, ainda que inquietos por não sabermos em que lugar estávamos, visto que o Ramon não conhecia aquela paragem, nem sabia se estávamos longe ou perto de São Vicente, ou se ali havia selvagens que nos pudessem fazer mal. Um dos companheiros, de nome Cláudio, que era francês, começou a correr pela praia para se aquecer, quando de repente reparou numas casas que ficavam por detrás do mato e que se pareciam com casas de cristãos. Dirigiu-se então para lá e deu com um lugar onde moravam portugueses, e se chamava
Itanhaém, cerca de 2 milhas distante de São Vicente. Contou-lhes então o nosso naufrágio e o muito frio que sofríamos sem termos para onde ir. Quando isso ouviram, vieram correndo ao nosso encontro e nos levaram para suas casas, dando-nos roupas. Aí permanecemos alguns dias até ganharmos forças. Deste lugar, fomos por terra até São Vicente, onde os portugueses nos receberam bem e nos deram alimento por algum tempo. Uma vez verificada a perda das nossas naus, mandou o capitão um navio português à busca dos outros companheiros nossos que tinham ficado em Biaçap, o que se realizou. Capítulo 14. Como está situado São Vicente? São Vicente é uma ilha muito próxima da terra firme, e onde há 2 lugares, um denominado em português São Vicente, e na língua dos selvagens, Orpioneme. O outro, que dista cerca de 2 léguas, chama-se Iguaguaçupe, além de algumas casas na ilha, que se chamam engenho, nas quais se faz açúcar. Os portugueses que aí moram têm por amiga uma nação brasílica, de nome Tupiniquim, cujas terras se estendem pelo sertão adentro cerca de 80 léguas e ao longo do mar umas 40 léguas. Esta nação tem inimigos para ambos os lados, para o sul e para o norte. Seus inimigos para o lado do sul chamam-se Carijós, e os do lado do norte, Tupinambás. Apelidam-nos Tobaiguara, os seus contrários, o que quer dizer inimigo. Sofrem-lhes os portugueses muitos danos, e ainda hoje eles se arreceiam. Capítulo 15. Como se chama o lugar donde lhes vem a maior perseguição e como está situado? A 5 milhas de São Vicente, há um lugar denominado Bertioga, onde os inimigos selvagens primeiro chegam, para daí seguirem por entre uma ilha chamada Santo Amaro e a terra firme. Para impedir este caminho aos índios, havia uns irmãos mamelucos, oriundos de pai português e mãe brasileira, todos cristãos e tão versados na língua dos cristãos como na dos selvagens. O mais velho chamava-se João de Braga, o segundo, Diogo de Braga, o terceiro, Domingos de Braga, o quarto, Francisco de Braga, o quinto, André de Braga, e o pai chamava-se Diogo de Braga. Cerca de 2 anos antes da minha vinda, os 5 irmãos tinham decidido, com alguns índios amigos, edificar uma casa forte para deter os contrários, o que já tinham executado. A eles se ajuntaram mais alguns portugueses, seus agregados, porque era a terra boa. Os inimigos Tupinambás, logo que isso descobriram, se prepararam na sua terra, dali distante cerca de 25 milhas, e vieram uma noite com 70 canoas, e como de seu costume, atacaram de madrugada. Os mamelucos e os portugueses correram para uma casa que tinham feito de pau a pique, e aí se defenderam. Os outros selvagens fugiram para suas casas e resistiram quanto puderam. Assim morreram muitos inimigos, mas por fim venceram estes e incendiaram o sítio de Bertioga. Capturaram todos os selvagens, mas aos cristãos, que eram uns 8 mais ou menos, e aos mamelucos, nada puderam fazer porque Deus quis salvá-los. Aos outros selvagens, porém, que tinham capturado, esquartejaram-nos e repartiram-nos entre si, depois do que voltaram para sua terra.